Deus, usa essa igreja, usa esse povo, Senhor. Uma unção de purificação, uma unção de restauração na sua alma, uma unção de multiplicação na sua vida. O Espírito do Senhor me mostra uma unção de multiplicação na sua vida agora. Receba, 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 receba o teu milagre, receba. Aonde não podia, Deus está dizendo pode. Aonde não iria acontecer, Deus está dizendo vai acontecer. O milagre vai acontecer no nome de Jesus. Aleluia. E quantos dizem amém? Diga para o irmão que está do seu lado assim: verdadeiramente. Diga de novo porque está fraco. Diga verdadeiramente. Jesus está nesse lugar. Glória a Deus, aleluia. Abra sua Bíblia comigo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Estou sentindo a presença do papai aqui, viu, gente? Meu Jesus amado, muito obrigado, Jesus. Me dá força. Glória ao nome do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Se os nossos queridos irmãos quiserem colocar na tela, para quem não tiver Bíblia apenas, tá, gente? Se você tem a sua Bíblia, por gentileza, ajuda o irmão que está do seu lado aí. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Eu estava vindo para cá, a caminho de Dallas, quando nós saímos de Lubbock, no Texas. Você sabe que o pastor, ele pode sair, ele pode viajar, ele pode passar férias, ele pode fazer o que for, mas quando ele está longe do rebanho e longe da igreja, o coração dele não está. E a minha mente é assim, gente. Eu acredito que alguns já devam até imaginar como deve passar a minha mente, o meu coração. Eu acabo um culto, como acaba o culto de hoje, terça-feira, já começo a pensar, a orar, a buscar de Deus o que Deus quer falar na próxima terça-feira. Quando acaba um culto de domingo, eu também fico a pensar aquilo que o Senhor quer falar, e Deus vai descortinando. Nós estamos numa série de mensagens aqui nas terças-feiras falando sobre obras da carne e fruto do Espírito. Mas quando eu estava vindo de Lubbock para cá, de Lubbock para Dallas, dentro do carro eu pedi o Lucas, que a gente estava usando o GPS no meu telefone. Eu não queria tirar o GPS do telefone para não atrapalhar, porque já estava tendo alguns problemas por causa da conexão. Lá é um lugar, se a gente pensa que onde a gente mora é um lugar pequeno ou tem pouca infraestrutura, lá é um pouco pior. A antena de celular lá era muito fraca e às vezes caía muita conexão da internet e a gente ficava meio que, meu Deus, e agora para onde vamos? Então, para evitar, eu pedi ao Lucas: escreve no seu telefone, me manda uma mensagem. E aí ele mandou uma mensagem para mim, e é essa mensagem que eu vou pregar hoje. O Espírito Santo falou comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eu vou repetir. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. Dia do que, gente? Pentecostes. Estavam todos como? Aonde? No mesmo lugar. E de repente, essa palavra de repente, no grego quer dizer afnó. Afnó é de repente. All of a sudden, something is happened. De repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo,
as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. E todos foram o quê? Cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Verso 14 agora, por gentileza. 14 e 15, diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo essa a terceira hora do dia. Verso 16: mas isto é o que foi dito pelo profeta. Vou repetir: mas isso é o que foi dito pelo profeta. E o verso 17 diz: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus. Quem é que disse? Deus, que do meu espírito, espírito de quem? De Deus, derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Quantos podem dizer glória ao nome do Senhor Jesus? Tome o seu assento, por gentileza, no nome do Senhor. Pode fazer as suas anotações, pode pegar o seu lápis, a sua caneta, o seu papel e anotar, porque hoje nós vamos aprender muito da palavra de Deus. Mas eu vou dar um conselho: vem comigo dando glória, viu? Vem comigo adorando a Jesus. E se Jesus te pegar aí, meu filho, joga esse papel para o lado, joga essa caneta para o outro e dá lugar ao Espírito Santo, porque hoje é noite que Deus vai falar aos nossos corações. Você crê nisso? Diga amém. Amém. O texto que nós lemos diz que ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E quando eu li esse texto, e quando eu cheguei aqui, como eu já estou aqui, como estamos aqui, olhando para o ambiente que estamos, olhando para a situação que nós estamos nesta noite, eu posso entender, em primeiro lugar, à luz da palavra de Deus, em segundo lugar, pelo Espírito Santo do Senhor, que quando nós estamos reunidos, Deus tem um propósito quando o povo de Deus se reúne. E a Bíblia diz que ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos sentados, reunidos no mesmo lugar. De repente, é como se a gente estivesse, eu queria que você começasse a imaginar comigo, porque ler a Bíblia é isso. Ler a Bíblia é você abrir a palavra de Deus, é abrir a Sagrada Escritura, é abrir o canon e começar a ler e começar a imaginar. Eu quero que a sua mente viaje comigo agora. Olha só o que aconteceu nesse dia. Ao cumprir-se o dia da festa chamada Pentecoste, o povo de Deus estava sentado, reunido no mesmo lugar, e de repente veio do céu. Veio de onde? Veio do céu um som veemente e impetuoso. Veio um barulho do céu. Eu imagino que aquele povo obviamente nunca havia experimentado o que experimentaram. Eles ficaram atônitos, eles ficaram estupefatos, eles ficaram sem saber o que estava acontecendo. Mas o texto sagrado diz que de repente, no afinó de Deus, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu. Esse som não apenas veio, eles apenas não ouviram, eles apenas não ficaram atônitos, mas esse som que veio do céu, ele encheu toda a casa aonde estavam sentados e reunidos. Sabe o que eu entendo aqui? Sabe o que o Espírito fala comigo, com você nessa noite? É quando nós estamos sentados na presença de Deus, ouvindo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, estudando a palavra de Deus. Por isso que é importante
A gente está na presença de Deus, na casa de Deus em todo o tempo. O salmista disse assim que vale mais um dia na minha casa do que 1000 fora dela. Nós precisamos entender que Deus quer que você esteja na presença dele, que você esteja reunido com os irmãos. Salmo 133:3. Oh, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união, porque quando estamos unidos, algo sobrenatural está para acontecer. Você vai entender, quando nós nos reunimos, o céu se prepara para fazer uma grande festa. No dia 26 de maio, vamos celebrar aqui a maior festa. Deixa eu dizer para você uma coisa: lá no céu já está acontecendo uma festa agora, porque os céus sabem que homens e mulheres estão decididos a ter uma vida de compromisso, a ter uma vida de responsabilidade, a ter uma vida na presença de Deus. Por isso o céu, ele está em barulho nesta noite, mediante aquilo que está para acontecer na minha e na sua vida. Eu declaro que o céu está em festa hoje, porque algo extraordinário vai acontecer na sua vida. Você crê? Diga amém, Jesus. E veio do céu, e apareceram sobre eles línguas repartidas como que de fogo. Olha, anote isso. Você sabe o que é interessante? No mover do Espírito, no agir do Espírito, no agir de Deus, é que Deus trabalha, primeiro, conforme Ele quer. Segundo, Ele faz conforme lhe apraz, ou seja, Ele é soberano. A palavra soberano no original, aliás, no inglês, é sovereign. Aquele que tem todo o poder, aquele que tem toda a autoridade, aquele que tem a última palavra, aquele que não pede licença, ele entra e faz e realiza. E o Todo-Poderoso, naquele momento, na descida do Espírito Santo, ele diz assim: eu vou encher esse moço com o meu Espírito, eu vou dar a ele uma porção do céu, uma porção separada que é para ele. Mas aí ele pega o moço que está do lado e diz assim: aquilo que eu dei para você não é para ele, porque aquilo que eu vou dar para ele é diferente. E aí Deus vai começando a distribuir entre os crentes. Eu queria estar lá no cenáculo, gente. Eu queria estar lá nessa hora para ver os crentes todos recebendo o Espírito Santo de Deus de forma extraordinária. Por quê, pastor? Porque aquilo que um irmão recebeu não foi o mesmo que o outro recebeu, porque o texto diz que foram distribuídas sobre ele línguas repartidas como que de fogo. Deixa eu falar uma coisa para você. Por que eu entendo que o que foi dado para o irmão foi uma coisa, algo específico, e o que foi dado para o outro irmão foi algo específico? Porque Deus, ele tem o seu poder de completar na magnitude, na multiforme graça de Deus. Anote esta palavra: multiforme graça de Deus de agir. Por que ele deu a uma coisa e o outro outra coisa? Porque ele vai usar você numa área, vai usar você noutra área. Em outras palavras, o Espírito Santo está dizendo que o seu ministério, ele completa o meu ministério. Que o que Deus está fazendo na sua vida é porque ele está usando alguém para abençoar a sua vida. E o que Deus está fazendo no meio da igreja não é apenas por causa de uma pessoa, um pastor, um líder, um irmão, um obreiro, mas é porque o Espírito Santo, ele está distribuindo dons à igreja para que todos sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. E eles estavam reunidos num lugar chamado cenáculo. Cenáculo era uma estrutura pequena. Uma hora, quando você tiver a oportunidade, tente buscar na internet. Agora não, por gentileza. Procure no Google aí, no Dr. Google. Vai lá, dá uma, como diz um pastor amigo meu, dá uma googada aí. Vai lá no Google e coloca a palavra cenáculo, e você vai ver uma pequena estrutura de mais ou menos 2 ou 3 andares dentro de um complexo, de um edifício no alto do monte chamado Monte Sião, lá em Jerusalém. E no piso, no andar superior, os visitantes encontraram, quando entraram nesse dia, no 50º dia,
da festa chamada cenáculo, no piso superior, aqueles que vieram visitar, porque aquele lugar era o lugar onde eles tinham, observe isso, gente, que nós não podemos perder o foco, lugar onde eles tinham o costume de ir celebrar a Deus, lugar onde eles tinham o costume de celebrar as bênçãos recebidas, lugar onde eles tinham o costume de ir adorar a Deus, lugar onde eles tinham o costume de ir orar e falar com o Senhor e ouvir a sua palavra. Por isso, nos nossos dias, você que está me ouvindo, vai me assistir ou está me assistindo ao vivo, entenda isso, uma das maiores estratégias do diabo nos últimos dias, e quando eu digo último dia, já tem alguns anos, que ele vem tentando fazer que o povo se distancie da presença e da casa de Deus, dizendo que o conforto do seu lar é melhor do que estar reunido, que o conforto da sua casa é o melhor lugar do que estar junto de alguém que, quem sabe, está enfermo e doente. Você pode ser contaminado por um vírus e uma virose. Isso é uma falácia é uma mentira, e se é uma mentira, ela é proveniente daquele que é o pai da mentira. A Bíblia diz que o diabo, ele é o pai da mentira, e aí abre um leque para entendermos, tomarmos o cuidado que aquele que mente, ele está se assemelhando ao pai da mentira, e automaticamente, se ele comete algo que o pai realiza, ele está sendo como se fosse filho. Então eles estavam no lugar chamado piso superior, e os visitantes que vieram nesse evento, nesta ocasião, chegando lá, eles encontraram o que a Bíblia registra e chama de a sala da última ceia. Guarde isso comigo, sala da última ceia. Foi lá, foi nessa sala, foi nesse local aonde Jesus e seus discípulos celebraram a última ceia e a última Páscoa, na noite que antecedeu a crucificação de Jesus. Mateus capítulo 14, verso 12 em diante, diz assim, ele vai dizer: e no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à cidade e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água, segui-o e dizei ao dono da casa onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um lugar espaçoso chamado cenáculo, mobiliado e pronto, e ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade, e achando-se tudo como Jesus lhe tinha dito, prepararam-se para a Páscoa. Antes de tudo acontecer, Deus já estava preparando o local, Deus já estava preparando o ponto exato para uma grande manifestação, um grande evento. Por isso, meus amados, deixa eu aqui abrir um parênteses para você. Ah, pastor, eu não vou, talvez pode passar na mente de alguém, eu não vou no culto de terça-feira, porque o culto de terça-feira é um culto de ensino, e talvez eu não vou ali receber aquilo que eu estou acostumado a receber no domingo. Isso não é verdade. Deus pode realizar coisas grandes, maravilhosas num culto de ensino, porque é o mesmo Deus que opera na terça, opera no domingo. Outra coisa que pode acontecer na mente de alguém: ah, eu não vou no culto de domingo, porque existe uma mentalidade religiosa ainda intrínseca na mente e no coração de alguns. Ouça isso, existe uma mentalidade religiosa. O que é essa mentalidade
mentalidade religiosa, pastor? A mentalidade religiosa é aquela que o indivíduo, ele vai na igreja para cumprir a cartilha religiosa. Ou seja, na mente do religioso, se ele vai na igreja no culto de domingo, ele está ok. Se ele vai na igreja no culto de terça-feira, ele está ok, ele não precisa voltar na igreja. Mas nós estamos entendendo lá em Marcos capítulo 14, verso 12 em diante, que tudo estava preparado para a grande festa. Talvez você pode pensar, sabe o que você tem que ter no seu coração, irmão? Que se você faltar num culto, seja de terça ou seja de sexta-feira agora, que o Bible Emerge também vai ser um culto abençoado, ministrado por esses jovens, se você faltar o culto de terça, ou de sexta, ou de domingo, Jesus pode ter aparecido ali naquela noite e feito uma festa, feito algo tremendo. Aí você vai ficar com um sentimento de pêsame no seu coração, porque eu não quero jamais perder a oportunidade de estar num lugar aonde Jesus está, de estar num culto aonde está ministrando a palavra de Jesus, de estar num lugar aonde o Espírito Santo de Deus está sendo liberado. Porque num culto como hoje, Deus pode dar uma palavra de vida para a sua vida, Ele pode dar uma palavra de milagre para a sua causa, Ele pode entrar com providência dentro do seu lar, Ele pode fechar a tua sepultura, Ele pode abrir uma porta grande para você. Mas se você não vai no culto, você perde a chance. Mas nessa noite, Deus está liberando para a sua vida, para o seu coração, uma palavra de vida. Através desta palavra você crê, diga amém, Jesus. Mateus 26, a partir do verso 26 diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e o abençoou, o partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque este é o meu corpo, é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber de novo, novamente convosco, no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Esse texto de Mateus é tremendo. Sabe por quê? Porque Jesus, mesmo sem ter passado pelo Calvário ainda, mesmo sem ter sido crucificado ainda, mesmo ter sido imolado ainda pelos seus algozes, ele já estava declarando que esse dia seria a última ceia que eles passariam juntos. E quando seria a próxima? Da vida eterna, nas bodas do Cordeiro. E por isso é importante para nós, como cristãos, como servos de Deus, entender que quando eu participo do corpo e do sangue de Jesus, ou seja, na cerimônia, na celebração da ceia, eu estou fazendo em memória de Cristo até que Ele venha. Então é importante esse ato. E Jesus sai dali, e a Bíblia disse no final do verso 30 de Mateus 26, que tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Em outras palavras, o que aconteceu nesse momento? Um culto. Imagine se os discípulos perdessem esse culto. Imagine se os discípulos deixassem de ir no culto naquele dia. Naquele dia eles comeram com Jesus, eles beberam com Jesus, eles cantaram louvar, porque o texto está dizendo, olha só, por isso que nós precisamos entender a importância do culto, de estar na casa e na presença de Deus, porque Jesus estava lá e cantou com eles. Quando você canta na igreja, você não canta para as quatro paredes. Quando você canta na igreja, ou quem sobe no altar para cantar, ou quem pega o microfone, ou quem está cantando aqui na frente, ou cantando lá atrás, não está cantando para você mesmo, ou para as
paredes, ou nem mesmo para o vizinho, mas você está cantando para Jesus. Você está celebrando a vida em Jesus, você está celebrando um culto a Ele, e foi para isso e por isso que nós fomos chamados para adorar ao Senhor. E o texto diz que eles cantaram, foi um culto que acabou de acontecer ali naquele lugar. Comeram, beberam, se alegraram, celebraram, cantaram com Jesus, e depois vão para o Monte das Oliveiras. O que acontece lá? É lá que Jesus é traído. É lá que Jesus é entregue aos seus algozes, aos soldados que o amarraram na quinta-feira à noite para deixá-lo preso sexta, sábado, sendo esbofeteado, humilhado, cuspido, ferido. Jesus sai de um culto para ir sofrer. Jesus sai do culto para ir ser traído. Mas todo esse processo de estar no culto e sair no mundo é o processo da glorificação. Porque depois do sofrimento, depois da angústia, depois da traição, depois de ser cuspido, pregado, crucificado, imolado, a glória do Senhor veio, porque Ele cumpriu o propósito que Ele veio ser chamado nessa terra. Atos capítulo 1 verso 13 diz: quando ali entraram, falando do cenáculo, quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Quando os visitantes, observe isso, foram para o cenáculo, lugar que já fora separado, escolhido, conforme o texto de Marcos capítulo 14 que nós lemos anteriormente, um lugar que foi separado para cultuar a Deus, cenáculo, lá no cume do cenáculo, lá no topo, segundo, talvez terceiro andar daquela construção. Quando os visitantes sabiam que os discípulos se reuniam ali, eles foram para ver o que estava acontecendo. Porque a cidade de Jerusalém já estava ouvindo falar que alguma coisa diferente já estava acontecendo no cenáculo. E observe bem, se o texto passa de largo nessa situação, nós não poderíamos dar ênfase nisso, mas o texto foi enfático, ele foi categórico, ele foi específico, ele foi diretamente, deu nome àqueles que estavam no cenáculo. Quando ali subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Em outras palavras, resumindo em miúdos para você entender, a importância de estarmos na presença e na casa de Deus. Por que, pastor, eu preciso estar na casa de Deus? Porque vai entrar alguém por aquela porta, e ele vai vir aqui neste lugar também chamado lugar de adoração. Aliás, é o slogan dessa igreja, IMCC, local de adoração. Aqui a gente não canta para o mundo, aqui a gente canta para Deus, aqui a gente não canta para sair na internet, aqui a gente canta para adorar ao Senhor, aqui a gente não canta para agradar o líder ou o pastor, aqui a gente canta para engrandecer o nome do Senhor. Eu vou melhorar a minha frase: aqui a gente não canta, aqui a gente adora, porque esse lugar é lugar de adoração. Quando os músicos tocam, eles estão tocando para Deus. Quando o louvor canta, ele está adorando ao Senhor. E as pessoas, se não ouviram, vai começar a ouvir. Você precisa
precisa de ir num lugar. Que lugar é esse? É o cenáculo. Onde é o cenáculo, gente? É no número 21075 da Quessara Avenue. Lá agora se tornou o cenáculo. Por quê, pastor? Porque naquele lugar tem todos os requisitos daqueles que adoram ao Senhor. Naquele lugar tem todos os requisitos daqueles que buscam ao Senhor. Lá tem adoração, lá tem oração, lá tem palavra de Deus, lá tem comunhão, lá tem o partir do pão, lá o povo bebe do sangue de Jesus, arabacandalaia. Lá o pessoal adora e o povo vai vir e vai falar assim: eu preciso ir lá no cenáculo, eu preciso ir lá para receber aquilo que a Maria está recebendo, aquilo que o Daniel está recebendo, aquilo que a Elisa está recebendo, aquilo que a Elisângela está recebendo, aquilo que o pastor Wallace está recebendo, porque eu também quero esta porção para a minha vida. Por isso, meu irmão, quando você entrar no cenáculo, o salmista Davi diz assim: entrai pelas suas portas e nos seus átrios, aleluia, com hinos de louvor. Não deixe para adorar só no púlpito, irmão. Não deixe para adorar só na cadeira. Venha de casa adorando, venha de casa glorificando e diga: entrai pelas suas portas e nos seus átrios com hinos de louvor. Quem adora Jesus nesta noite, quem adora Jesus nesta casa, quem adora Jesus no cenáculo, sabe por que eu me emociono? Sabe por que eu me empolgo desse jeito? Foi porque no cenáculo foi aonde tudo começou, gente. Foi no cenáculo, 50 dias após a Páscoa, a festa, a celebração da Páscoa. 50 dias após eles terem imolado, sacrificado o cordeiro e ter feito todo aquele ritual que aponta, que lembrava a saída do povo do Egito, a escravidão. Quem não participa da ceia é porque ainda está no processo para chegar lá e participar, ou porque não consegue celebrar a libertação do Egito. Por isso nós precisamos entender a importância de segurar o cálice, de segurar o pão. E às vezes, quando a gente fala aqui no momento da celebração, olhar para o irmão e diz para ele aquela frase que todo mundo sabe: trocando o cálice, que preciosa é a nossa comunhão. A nossa comunhão nada vai abalar ela, porque ela não foi feita, sabe aonde? Num fundo de quintal. A nossa comunhão com Cristo, com o irmão, não foi feita na porta de um boteco, na porta de um bar. A nossa comunhão, a comunhão que eu tenho com os santos, e tem gente que não consegue, mas nessa noite está sendo quebrada toda desavença, toda obra contrária, todo disse que me disse, todo fuxico, toda fofoca, todo embaraço, todo emaranhado das trevas, porque a minha comunhão com você, meu irmão, a minha comunhão com você, minha irmã, a minha comunhão com Cristo, porque antes nós estávamos desgarrados, inimigos de Deus, mas o sangue de Jesus me uniu novamente. A minha comunhão não foi feita com derramamento de um sangue de bode e nem de galinha, mas foi feita pelo derramamento do sangue do Cordeiro. E o Cordeiro está vivo, e quem celebra a vida, celebra a vida. Eu me empolgo porque em poder ver, em poder ler a Bíblia e perceber que as letras elas pulam das páginas e vêm de encontro ao meu coração. Você sabe que alguém está ouvindo essa mensagem aqui na internet, no vídeo depois, aqui sentado, e eu estou pregando uma mensagem, alguém está recebendo uma porção, outro está recebendo outra porção, porque é o poder da palavra de Deus, de ir de encontro. A Bíblia diz que ela é capaz, ela é poderosa para fazer o que lhe apraz, e ela jamais voltará vazia.
vazia. Por isso eu me empolgo em pregar a palavra. Por isso eu me empolgo e me animo todos os cultos de estar na casa de Deus. Sabe por quê? Porque existe um poder muito grande sobre a palavra de Deus. Poder para transformar a sua vida, poder para transformar a sua história, poder para mudar você, fazer você um grande homem, uma grande mulher de Deus, conforme a palavra de Deus. A festa de Pentecostes era celebrada 50 dias depois da Páscoa. Por isso, Pentecostes. O que ocorre? E ela ocorre no 10º dia, a festa de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, e no 10º dia depois da ascensão de Jesus. Jesus é levado aos céus e 10 dias depois acontece esta festa. Isso porque Jesus ainda ficou na terra com os discípulos após a sua ressurreição, 40 dias, dando os últimos ensinamentos ao colégio apostólico. A esses homens aqui, Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote, Judas, filho de Tiago. E ao cair da tarde, os discípulos de Jesus estavam trancados em casa após esse evento. Por quê? Porque estavam com medo que os judeus, porque agora eles se tornaram judeus cristãos, eles estavam com medo que os judeus ortodoxos, por causa do conflito que estava em Jerusalém, e eles haviam ouvido também o testemunho de Maria Madalena, que Jesus ressuscitara, mas eles permaneciam refém do medo e da descrença de muitos dos seus irmãos. Foi quando Jesus, ainda antes de ascender, nos minutos finais, ele apareceu no meio dos discípulos e disse: paz seja convosco. Você já imaginou isso? Você já se colocou no lugar dos discípulos? Jesus é morto e todos eles se dispersam, porque se estavam procurando o líder, prenderam o líder, Jesus, o mataram, automaticamente, obviamente, eles iriam atrás dos demais. Os demais se recolhem, se escondem e com medo juntos. Olha que detalhe! Estavam todos reunidos. Isso nos ensina muito. Nos ensina que quando a gente passa pela prova, a gente não deve se isolar. O meu coração sangra quando a gente vê um irmão, uma irmã que passa por uma situação difícil e a gente quer ajudar, mas essa pessoa se isola. É aí que nós temos que ser mais unidos. É aí que nós temos que estar mais convictos. Deus me deu um ministério. De tantas coisas que o Senhor me permite, tem me permitido fazer na obra de Deus, para o bom andamento da obra de Deus, para ajudar no crescimento, orientando, ensinando, guiando, capacitando, instruindo, louvando, tocando, cantando. Deus me deu um ministério que eu acho que é o primeiro. A gente, quem estava aqui terça-feira passada, ouviu que nós falamos sobre o fruto do Espírito, que dentro do fruto
existem vários frutos, ou seja, vários gomos representando a ação de Deus em várias áreas. E aqui eu abro um parênteses para dizer: não fique preocupado, porque é normal você olhar para um irmão, olhar para uma irmã e dizer: eu quero ser usado como ele, eu quero ser usado como ela. E aí você não é usado como ele ou como ela, você acaba se frustrando. Não tenha medo, não entristeça o seu coração. O que Deus tem para você é para você. Lembre-se da capa de José. A capa de José não era para os irmãos, mas era de José. E o ministério que Deus colocou na minha vida, além dos outros demais gomos, se eu assim posso dizer, o principal, o primordial, é o ministério da misericórdia. Quando eu olho para um irmão que está sofrendo, uma irmã que está sofrendo, o meu coração, o coração da minha esposa, porque o meu coração não bate sozinho. Se somos uma só carne, se o meu dói, o dela também dói. E o nosso coração sente quando alguém é afligido, ofendido. E nós não estamos aqui para empurrar ninguém para dentro do abismo se alguém estiver caindo, mas nós estamos aqui para estender a mão e dizer: levanta. Porque o cair pode ser até do homem, mas quando você se levantar, Deus está te levantando. Nessa noite eu libero sobre a sua vida o mesmo ministério que está em mim, o ministério de estender a mão, e não o ministério de chutar, mas o ministério de dizer: levanta, meu irmão, porque você está sofrendo, porque você está caído, porque você está abatido, porque você foi afligido. Existem no meio da nossa jornada, da caminhada cristã, da estrada do evangelho, da estrada que nos leva rumo à terra prometida, existem muitos obstáculos, existem muitos soldados feridos à beira do caminho. Deus nesta noite está dizendo: você está no cenáculo para ouvir Deus falar que você precisa estender a sua mão e ajudar esse soldado ferido a se levantar e dizer: vem comigo dando glória, porque Deus é maior na sua vida. Era bacandalaia. Isaías disse assim, meu irmão, anote isso aí: um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. O nosso ministério, pastor, qual que é o ministério da igreja? É evangelístico, é pregar, é de milagre, é de cura, é de dança, é de louvor. O ministério da igreja é de estender a mão e dizer ao fraco, caído, abatido: levanta a sua alma, engrandeça-se no Senhor, porque o Senhor é o Deus da sua vida e da sua salvação. Você crê nisso? Diga glória a Jesus. E ao cair da tarde, eu acabo, e eu só estou na introdução, tenho mais umas 4 páginas aqui, e eu vou encerrar dizendo que ao cair da tarde de domingo. Por que domingo? Porque foi o maior dia da semana. Em hebraico, domingo quer dizer Yom Rishon. Yom Rishon. Yom Rishon é original da cabeça Rosh. Rosh é cabeça, é o primeiro dia, é o líder. Por isso temos a festa de Yom Hashanah, cabeça da festa, é o primeiro dia. E no Yom Rishon, ou seja, no domingo, ao cair da tarde, os discípulos estavam trancados dentro de casa com medo dos judeus e do complô que poderia acontecer, da explosão da revolução que poderia acontecer naquele momento. E eles já haviam ouvido. Eu queria, se pudesse, olha para mim, estar lá nessa hora, Giliardi, para ver a cara do Pedro, para ver a cara do Mateus, para ver a cara do Tiago, quando eles já sabiam, porque Maria já tinha passado por lá. Alguém que estava algumas 2, 3 semanas atrás se lembra da mensagem que eu disse? Maria, a primeira evangelista, a primeira anunciadora da Boa Nova, a primeira pregadora do evangelho, não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João, mas foi Maria. E eles já ouviam falar da boca de Maria que Jesus não estava no sepulcro.
está lá. Eu estou aqui contando para você, o meu coração está se enchendo de gozo, porque eu imagino o medo que eles estavam quando alguém, um governador, um presidente de um país, ou até mesmo nos Estados Unidos, dá uma ordem de perseguição dos imigrantes. Todo mundo fica com medo, não é verdade? O pessoal muda, o pessoal se esconde, o pessoal se apavora. Eu imagino o medo do coração desses homens, mas eles sabiam que mesmo com medo havia uma esperança, porque eles haviam falar. Maria veio aqui, talvez, eu quero aqui conjecturar, talvez alguém disse assim, talvez Bartolomeu disse para Simão: Simão, preocupa não, meu filho, você está com medo, mas lembra, Maria já passou por aqui, já nos deu a boa notícia. E qual foi a boa notícia? Quem sabe disse Tomé: foi aqui, Jesus não está no sepulcro, Jesus já ressuscitou. Ou em outras palavras, gente, aleluia, pega essa aí, meu povo querido. Em outras palavras, eles estavam ali no cenáculo, Daniel, eles estavam ali no cenáculo, Luiz, com medo, escondidos, apavorados, mas no fundo, eles sabiam que alguma coisa ia acontecer. Eles sabiam que alguma coisa ia acontecer. E eu fecho aqui para dizer para você, sabe por que o Espírito Santo veio? Porque o povo já estava na expectativa. Sabe por que o milagre aconteceu? Porque eles já queriam ver o milagre. Fica de pé comigo, fica de pé comigo. E a Bíblia vai dizer que os discípulos se alegraram ao ver o Senhor Jesus. Então Jesus tornou-lhes a falar: paz seja convosco. E ele disse em João capítulo 20, verso 19: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Sabe por que a gente fica no cenáculo? Sabe por que a gente vem para o cenáculo? Pastor, você já falou para adorar, para cantar, para comer o pão, beber do cálice, para entrar em comunhão. Mas a gente vem no cenáculo para a gente se preparar. Preparar para quê, pastor? Para mais uma prova de faculdade? Preparar o quê, pastor? Para o trabalho de segunda? Não, para preparar para ser enviado. Eu declaro sobre esta igreja, eu declaro sobre a sua vida, Deus vai te enviar. O Espírito Santo que apoderou dos discípulos, dos apóstolos no cenáculo, vai te apoderar de ti, vai tomar conta da sua vida e vai te enviar. Gente, enquanto nós estamos sentados aqui agora, você não faz ideia o quanto de gente que está indo para o inferno agora, sem ouvir falar de Jesus. Alguém que está pegando uma corda, alguém que está pegando um fio de alta tensão para se enforcar, alguém que está pegando um remédio para tomar e tirar a sua vida. E sabe por que não vai tirar a vida? Porque você está no cenáculo e Deus vai te enviar. Pastor, quando? Na hora certa. Quando alguém for pegar aquele revólver, quando alguém for pegar aquela corda, quando alguém for pegar aquele remédio, aquele negócio para tacar na veia, Deus vai te usar, vai colocar você de cara com Ele, vai dizer: não te faça mal nenhum, porque Jesus te dá a libertação. Levanta a sua mão comigo, levanta a sua voz comigo e diga: Senhor, usa-me, Senhor. Diga assim comigo: Senhor, eu estou no cenáculo, Senhor, eu estou ouvindo a Tua palavra, Senhor, o meu coração está ardendo, Senhor, eu quero ser enviado por Ti. Deus vai começar a usar você, Deus vai usar a Brenda, Deus vai usar a Bianca, Deus vai usar o Daniel, Gabriela, Luíse, Deus vai usar a Isabelle, Deus vai usar a Elisa, o Samuel, a Miriam, Deus vai usar a Jamile, Deus vai usar a Ana Paula, Deus vai usar o Pedro, o Tiago, o João. Deus vai usar você. Deus te chamou para vir no cenáculo para ouvir esta palavra, e o Espírito Santo de Deus me fala aqui agora que alguém foi renovado hoje, a sua fé. Você disse aí no seu coração, e se você quiser testemunhar, você pode vir aqui à frente testemunhar. Você vai dizer: pastor, eu estava cansado, eu estava desanimado, mas hoje eu recebi uma injeção de ânimo na minha alma, e estou entendendo que o propósito de Deus na minha vida é estar na presença,
é estar no cenáculo, é estar na casa de Deus. Levanta sua voz comigo, vamos orar. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu libero sobre este povo, eu libero sobre esta igreja, eu libero sobre os jovens, eu libero sobre os irmãos, sobre as... E vi um som veemente, e ouviram um som que veio do céu. Está vindo um som do céu aí, irmão. Está vindo um som do céu aí sobre a sua casa. Está vindo um som do céu sobre o seu ministério. Está vindo um som do céu sobre a sua vida. Estavam reunidos. Olha aí, é o mesmo som do cenáculo, é o mesmo som do dia de Pentecoste. Eu estou ouvindo, eu estou ouvindo, eu estou ouvindo. E foi distribuída entre eles línguas como repartidas como que de fogo, 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 em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu libero sobre a sua vida. Vai adorando, gente, vai adorando, gente. Jesus está nesse lugar, gente. Eu vejo um exército se levantando nesta noite, meu bem. Eu vejo um exército se levantando nesta noite, meu bem. Deus está levantando uma igreja fortalecida, uma igreja do cenáculo. Procura o irmão do seu lado aí, segura na mão dele. Diga para ele, segura orando com ele, diga: Deus está te chamando, Deus está te levantando. Vem para o cenáculo, vem para o cenáculo, vem para o cenáculo. Esse é o som do céu. Ore em línguas estranhas. Se você ora em línguas estranhas, ore, 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 ore. Seja cheio do Espírito. E estavam todos reunidos. Aleluia. Por isso precisamos estar reunidos. Vai sendo cheio, vai sendo cheio, vai sendo cheio. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Revestimento. Foram revestidos do poder que vem do alto. Gastar os meus dias na tua presença, Senhor. Eu quero gastar os meus dias na tua casa, Senhor. Eu não abro mão, eu não troco a tua casa por nada. Eu não troco a tua casa por nada. Abacandarai. Vale mais um dia na tua presença do que 1000 fora dela. Ebacandará, sandará, bacandaraia. Ricatolo, endere, barrácia. Era este som que estava no cenáculo. Línguas repartidas como de fogo. Fire, I wanna fire. I need your fire. Labacandara, sandarabaka. Deus, Deus, Deus. Arabacandara, sai. Deca, yabá, kene, assuri, eiraba. Lieba, sandara, sandara. Negerabacandara, sai. Meu Jesus amado.